Olá a todas e a todos. Eu sou Maíra Fernandes Alencar, doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. E esse trabalho ele é fruto de uma parceria com as professoras doutoras Terezinha Elizabeth da Silva e a professora doutora Brígida Maria Nogueira Cervantes. O nosso trabalho ele intitula-se Políticas de Informação no âmbito da Organização do Conhecimento Arquivístico, análise de conteúdo das resoluções do Conselho Nacional de Arquivo do Brasil, sobre normas de classificação e descrição, com recorte temporal de 1995 até 2019. Se insere, portanto, na seção Políticas de Informação e Agenda 2030. Mapeando os territórios do nosso trabalho, temos políticas de informação, resoluções do CONARC e organização do conhecimento arquivístico. Em primeiro momento, para compreendermos a dimensão macro em que as resoluções se inserem, sistematizamos esta figura. E nesse sentido, nos interessam dois pontos. O primeiro é o conceito específico de política de informação. E segundo, as resoluções do CONARC enquanto uma das várias partes das políticas arquivísticas. Cabe, portanto, destacarmos que aqui as resoluções do CONARC estão no campo da regulamentação. Referente à organização do conhecimento arquivístico, nossas análises são sobre as duas atividades, classificação e descrição, por meio das especificidades, função e assunto. Nesse sentido, temos a seguinte questão. Nas resoluções do Conselho Nacional de Arquivo do Brasil sobre os processos de organização do conhecimento, a classificação e a descrição, como estão estruturados esses discursos normativos? Há especificidades de forma explícita sobre organizar e representar via função ou assunto? Como que os termos função e assunto aparecem nesses discursos normativos? Tendo, portanto, enquanto objetivo, analisar as especificidades, função e assunto nas normas indicadas pelas resoluções do CONARC referente às atividades de classificação e de descrição. Utilizamos, enquanto metodologia, a análise de conteúdo de Bardhan. Assim, para compormos o corpus, utilizamos a legislação arquivística brasileira, do CONARC, e, posteriormente, delimitamos as seguintes partes para análises: apresentação, âmbito e objetivos, glossário e índice e estrutura dos instrumentos utilizados, que neste caso foram dois, referente à classificação, o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública, atividade MEI de 2001, e referente à descrição, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a NOBRAD de 2006. Enquanto resultados, chegamos às seguintes categorias. Primeiro, os aspectos conceituais. Segundo, os aspectos pragmáticos, finalidades. Terceiro, termos e definições, tanto nos glossários quanto nos índices. E, por fim, quarto, as categorias e metadados evidenciados nas estruturações. Este é o quadro geral dos nossos resultados, em que analisaremos separadamente. Primeiro a classificação e depois a descrição. Referente à atividade de classificação, nos aspectos conceituais, função e assunto constam de forma explícitas e ambíguas, pois a função é denominada enquanto assunto. Nos aspectos pragmáticos, finalidades, também constam de forma explícitas e ambíguas, tanto a função quanto o assunto. Nos termos e definições, no glossário e no índice, não consta nem função e nem assunto. E nas categorias e metadados evidenciados na estruturação, a função ela consta de forma implícita, utiliza-se o termo classes para funções, e já o assunto ele aparece de forma explícita, por meio das temáticas.
Referente à descrição. Nos aspectos conceituais, função e assunto não constam. Nos aspectos pragmáticos, finalidades, a função consta de forma implícita e o assunto não consta. Nos termos e definições, tanto no glossário quanto no índice, no glossário não consta nem função e nem assunto. No índice, a função ela aparece de forma implícita, com os termos princípio da proveniência, procedência, produtor, proveniência, data de produção e data de acumulação. Já o assunto ele aparece de forma explícita no índice, com os termos assunto, data-assunto, descrição de assuntos, indexação de assuntos e política de indexação de assuntos. Referente a categorias e metadados evidenciados na estruturação. A função ela aparece de forma explícita na área 1, que é a área de identificação, de forma explícita na área 2, que é a área de contextualização, de forma explícita nos comentários da área 3, que é de conteúdo e estrutura, e de forma implícita na área 5, que são as fontes relacionadas. Já o assunto, ele consta de forma explícita na área 3, que é conteúdo e estrutura, de forma explícita na área 1, que é identificação, de forma explícita na área 3, que também é conteúdo e estrutura, e de forma explícita nas fontes relacionadas. E com destaque porque ele tem uma área que é só de assunto, de forma explícita, que é a área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Com estes resultados, chegamos às seguintes considerações. Primeiro, é importante frisarmos que, referente a essas especificidades, principalmente da função, as resoluções postulam normas em que nestas não há uma referência direta de organização pela função de maneira explícita, por exemplo, como categoria recorrente a ser preenchida. Nesse sentido, aparecem os termos que aproximam da função. Mas, de forma geral, essas normas sobre classificação e descrição, elas possuem proximidade de aspectos biblioteconômicos, ao ter o assunto de forma explícita e não a função da mesma forma. O que tem comprometimento, entendimento e clareza conceitual do que deve ser representado e organizado, e também tem comprometimento para a qualidade do acesso à informação arquivística quando se pensa na transparência da administração pública. Podemos também pensar outras questões, como, por exemplo, a cidadania e as responsabilidades arquivísticas por meio dessas especificidades, como assunto e função para acesso ao conhecimento arquivístico, se tratando de esferas públicas. As consequências e desafios da teoria do ciclo vital para a organização do conhecimento arquivístico. Notamos também, enquanto um desafio, o que ensejam-se maiores análises e reflexões, haja vista sua necessidade quando se pensa que a divulgação da função no prisma da responsabilidade arquivística ela tem impacto para a transparência governamental. E, por fim, ressaltamos a importância e a necessidade de pesquisas sobre políticas de informação para arquivos neste tema e com ênfase nessa linguagem orgânico-funcional, pois há inclusive uma norma internacional para a descrição de funções, mas não há resoluções específicas e explícitas relativas a esse tema. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição para sugestões, críticas e novas reflexões. Muito obrigada!